Bem, meus amigos da Rádio Difusora de Fernandópolis, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o diácono Igor Kawakami Hatlef. Ele foi ordenado presbítero neste domingo durante uma celebração na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia. E o Igor é de família tradicional de Fernandópolis. Ele nasceu aqui em Fernandópolis, é filho da Márcia Kawakami e do Carlos Hatlef, tem o irmão Levi e ele decidiu seguir carreira religiosa, né? Essa profissão de fé. Igor, conta pra gente sobre esse momento que você viveu aí, de ser ordenado presbítero aqui em Fernandópolis. Então, meus caros ouvintes da Rádio Difusora, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história com vocês. Então, ontem, dia 4 de dezembro, domingo, eu fui ordenado presbítero. Presbítero é a mesma coisa que padre, né? Um sinônimo para padre. Então, ontem ocorreu a minha ordenação. Então, um momento muito bonito, né? Muito solene, né? Uma liturgia assim divina, né? Que celebramos na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia. Ô Igor, conta pra gente sobre a sua história que trouxe você até esse momento. Sim, né? Então, fui sempre de família católica, né? Principalmente por parte dos meus avós, e sempre participei da igreja, né? Já como criança entrei na catequese, né? Quando terminei a catequese, no momento da crisma, comecei a sentir então esse chamado, não é, para estar, né? E para ser padre. Quem fez esse primeiro convite foi o Padre Zezinho, que trabalhou, né, por muitos anos aqui em Fernandópolis, né? Então ele me encaminhou, né, para os que nós chamamos de encontros vocacionais, que são alguns encontros que tem ao longo do ano, promovido pela Diocese de Jales, né, para fazer os jovens discernirem, né, sobre a vocação sacerdotal. Bom, então significa que desde a sua infância, desde jovem, você é jovem ainda. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 25 anos. Quem mais te incentivou a seguir esse propósito? Acho que o que mais incentivou é Jesus, né? Ele que chama, que envia, não é? Então, acho que o Cristo, né, é aquele que primeiro nos chama, mas também aqui na terra das pessoas que convivem conosco, né, também vários padres, né, que trabalharam aqui em Fernandópolis, não é? Meus avós também, não é? Meus pais deram sempre esse apoio, deram muita liberdade. Então, aí ao longo da minha vida, da minha trajetória, muitas pessoas foram importantes, né, nesse caminho. Igor, quando você decidiu mesmo para valer seguir, fazer todo o preparo, tudo, que você trouxe a notícia, a informação para sua família, qual foi a reação? A princípio foi um certo choque, não é porque eles esperavam, né, que eu fizesse, né, uma faculdade, né, uma faculdade comum, né, e não a filosofia e a teologia que nós fazemos no seminário, não é? Mas depois eles me disseram, bom, a gente já meio que sabia, não é? E te damos assim essa total liberdade, né, para você ir para o seminário e fazer essa experiência na vida religiosa. A gente sabe que a Igreja Católica está enfrentando muita dificuldade porque não está fácil formar novos padres. Então, quando há um jovem que se lança nesse propósito, é um momento especial para a igreja. Sim, não é? Com certeza. Sempre o processo formativo, né, de um jovem para ser padre, culminando no momento da ordenação, né, é um momento de alegria para toda a igreja, não é? Porque as vocações, elas continuam a acontecer, né? Talvez não em grande número, como foi no passado, né, de ter seminários enormes, mas hoje seminários mais reduzidos, né, mas só para se ter uma ideia, da Diocese de Jales, não é, são 9 seminaristas, né, que nós temos, que estudam em São José do Rio Preto, onde morei, onde estudei. Então são 9 jovens, né, que se dedicam aí à causa da preparação ao sacerdócio. Conta pra gente como foi do momento que você decidiu que iria realmente para cumprir esse propósito, esse chamado, toda a preparação, o estudo, como é que foi esse processo? Na verdade, o tempo de seminário que nós chamamos é um tempo bastante longo, né? São 8 anos, né, de preparação, né? Como disse há pouco, nós fazemos 2 faculdades, né, de filosofia, são 3 anos, depois mais 4 de teologia, né, e um que nós chamamos de pastoral, que é como se fosse um estágio, não é? Então, e isso em São José do Rio Preto, mas convivendo, né, em várias paróquias
da diocese. Então, um caminho bastante longo, mas um caminho muito feliz, né, de encontro com muitas pessoas, né, de muita convivência com padres, né, e assim nós vamos nos formando, né, uma formação intelectual, uma formação afetiva, né, uma formação também espiritual. Então, tudo isso vai meio que nos moldando, né, para chegar até o momento da ordenação. Agora, durante todo esse período aí, porque você ainda era menor quando chegou lá no seminário, né? Durante todo esse período, você chegou a ser, vamos dizer assim, a pensar se isso de fato era o teu desejo? Você foi colocado à prova nesse sentido? Sim, né? Então, de fato, eu fui para o seminário com 17 anos, não é? E claro assim que o mundo de hoje nos apresenta muitas propostas, não é? Eu nunca duvidei da vocação, né? Nunca duvidei do chamado de Deus. Então, segui nesse caminho, passei, claro, né, como toda pessoa, por momentos de dificuldade, né, por momentos de crise, mas acho que a graça divina nos auxiliou, né, nesse caminho para continuar, né, até a culminância no dia de ontem com a ordenação presbiteral. Agora você já é padre, né? E a partir de agora, qual missão pretende abraçar? Então, agora, sendo padre, né, eu permaneço até o mês de janeiro, onde estou, que é na paróquia Santo Antônio Nossa Senhora do Carmo de Santo Antônio do Aracanguá, né, lá perto de Araçatuba. Então, até o final de janeiro, eu permaneço lá. Dia 2 de fevereiro, eu tomo posse na paróquia Santo Expedito, aqui de Fernandópolis. Então, eu virei ser padre em Fernandópolis, né, por um período indeterminado, né, enquanto assim a igreja desejar que eu estiver aqui. A Igreja Santo Expedito tem, vamos dizer assim, você vai suceder padres jovens também que passaram por lá, Padre Rodolfo, agora Padre Eduardo, que está saindo para a nova missão, né? E é uma igreja que abre essa oportunidade para os jovens padres que estão se formando na Igreja Católica. Qual é a sua expectativa de exatamente assumir essa paróquia? Claro, né, uma expectativa muito boa, né, apesar de ser uma paróquia territorialmente bastante extensa, não é, com 8 comunidades, não é mais olhando assim os padres que me antecederam, né, o Padre Valdair, o Padre Rodolfo e o Padre Eduardo, não é, eu acho que dá assim uma segurança, né, de saber que a comunidade ela vai caminhando, não é, mesmo que os padres passam, não é, mais a comunidade vai caminhando assim, e auxiliados pela igreja, também pelos padres com mais experiência, né, nós vamos assim caminhando, né, e sendo presença de Deus, presença da igreja na vida do povo. Como padre, como é que pretende conduzir ali a paróquia? Já tem esse projeto na cabeça? Sim, acho que num primeiro momento é chegar, conhecer, dialogar, não é tanto com as pessoas, né, quanto com as pastorais, né, os conselhos, tudo aquilo que existe na paróquia. Então, conhecer bem, né, e depois se propor, não é, a novas atividades ou potencializar aquelas que já existem, mas sempre assim num caminho de muita simplicidade, de muita humildade, né, como nos propõe o Evangelho. A gente vive um momento turbulento, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E a igreja assume um papel importante, principalmente num pós-pandemia que nós vivemos, né? E esse também é um propósito da igreja nesse momento de estar fazendo essa participação aí junto à comunidade. Sim, né? Então acho que a igreja ela tem um papel importante, né, na sociedade, mas sobretudo na vida das pessoas, na vida dos católicos, né, que é aquela missão dada por Jesus, assim, de restaurar, né, a humanidade ferida aí pelas dificuldades da vida, né? Então, assumindo essa missão que vem do próprio Cristo, né, nós assim com alegria, né, vamos ser presença de Deus, presença da igreja na paróquia Santo Expedito. O papel do jovem na igreja católica em si, na verdade, você colocou aí agora há pouco que o mundo hoje oferece muitas oportunidades, né? Você acha que, de certa forma, o jovem ele está se afastando da igreja como um todo? Sim, né, isso por um lado, né, nós vemos, sim, em alguns lugares a presença de poucos jovens, né, mas há também realidades de comunidades onde existem muitos jovens. E acho que essa nossa, né, missão, essa nossa função, também eu, né, que me considero jovem, né, com 25 anos, de fazer com que os jovens que nos
que se aproximam de nós, que nos buscam, que vêm à igreja, fazer com que eles estejam apaixonados por Jesus, né? E como tem vários testemunhos aí ao longo dessa minha caminhada, né, de jovens que se doam totalmente aí pela causa da igreja, né, e buscam assim viver uma vida na santidade. O que te move nesse momento, já prestes a assumir uma paróquia, inclusive aqui na sua cidade natal, Fernandópolis, para seguir nessa jornada que você escolheu? Ontem, né, com a ordenação presbiteral, eu assumi um lema, né, não só para o momento da ordenação, mas para a vida. Então eu peguei o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, onde Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Então é esse lema que eu também assumo para a vida. E conto com essa graça, né, do Espírito que está sobre mim, né, espero, né, estar na missão que a igreja me confia, na paróquia Santo Expedito, né, o que não é tão comum, né, que um padre venha ser padre na sua própria cidade, mas, né, assim a igreja desejou, então desejo fazer um caminho de simplicidade, de humildade, né, mas também de testemunho, né, da graça de Deus, testemunho do amor de Jesus. Conta pra gente, na Igreja Católica a gente vê padres que depois se transformam, são guindados à condição de bispo e sempre há uma carreira, uma hierarquia, né? Qual é o teu sonho como padre hoje? O que você pensa para o teu futuro? Acho que o meu sonho é ser fiel ao Evangelho, né? Então, para onde a igreja me enviar, eu desempenhar bem, né, a minha função. Mas um sonho particular que tenho é de continuar assim, os estudos, não é, em teologia, né, em alguma área específica, não é, para poder contribuir sempre com a igreja, né? Não tanto algo apenas visando, né, o meu bem-estar, né, algo apenas assim, visto egoisticamente, mas algo para ser colocado a serviço da igreja e a serviço do povo de Deus. Qual, na tua opinião, será o maior desafio? Eu acho que nesse mundo tão complexo, né, o anúncio do Evangelho, como dizia agora sobre os jovens, né, fazer com que os jovens estejam apaixonados por Jesus. Acho que o maior desafio é esse, né, apresentar Jesus, apresentar a igreja, de modo, né, que as pessoas que forem confiadas aos meus cuidados estejam sempre assim, com o coração aberto, né, à graça de Cristo. Bom, então fevereiro está logo ali. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para a população de Fernandópolis, para a sua gente, né? E você que logo mais estará assumindo, então, a paróquia Santo Expedito aqui na cidade. Qual a mensagem que você deixa para toda a população? Então, gostaria, não é, de deixar essa mensagem de unidade, né, de estarmos unidos enquanto sociedade, não é, principalmente, né, aos católicos, e especialmente ainda ao povo da paróquia Santo Expedito, né? Estou indo assim com o coração muito aberto, né, para dar uma continuidade aos trabalhos que já existem, né, e assim formar, né, um povo que segue a Jesus Cristo, que o tem no coração, que o tem na sua mente, não é, para por toda a vida, né, nós amarmos e servirmos ao Senhor. Tá certo. Para encerrar, eu gostaria que você, mais ou menos, qual é o teu estilo como padre? Porque a gente hoje tem vários padres, temos aí o padre Fábio de Mello, tem outros padres cantores e tudo mais. Na igreja, que estilo você pretende imprimir como padre? Eu acho que o meu estilo é um estilo que nós chamamos na igreja de pastoral, não é? Ou seja, de estar presente em uma paróquia, né? Então de celebrar as missas, celebrar os demais sacramentos, né? Fazer visita aos doentes, ajudar aqueles que necessitam. Então, esse estilo de ser presença na paróquia que me for confiado. Né? Claro, existem vários estilos, né? Esses padres mais midiáticos, né? O que é muito bom, é uma graça de Deus, né? Mas o meu estilo mais específico é de ser presença no meio do povo, no meio da comunidade. Tá certo. Padre, muito obrigado. Que a sua presença em Fernandópolis realmente seja transformadora no coração de muitas pessoas, traga muita paz, muita luz a todo mundo aí, tá? Seja bem-vindo de volta a Fernandópolis. Então, muito obrigado, né, pela sua oportunidade, né, desse nosso bate-papo, né, e o que tanto a rádio quanto a sociedade precisar de mim, né, estou aí à disposição lá na paróquia Santo Expedito. Muito obrigado.